Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar um pouquinho de planos alternativos para o MacBook. O que acontece? Muita gente tem perguntado, puxa, eu tenho um MacBook Pro, mas está impossível, está muito difícil de comprar um modelo novo, ou sair do meu Pro, que já é um pouco mais antiguinho, e comprar um Pro atual. E realmente é uma dificuldade que eu também encontro, eu estou vendo que os preços estão cada vez mais altos. Infelizmente, tecnologia, tudo é importado, tudo atrelado ao dólar, o dólar explodiu, então não tem muito o que fazer. É caro mesmo. E aí, eu mesmo fico procurando alternativas para caso, né, eu tenha algum problema, porque ninguém está livre. Eu não tenho o Apple Care aqui, então se acontecer qualquer problema com o meu Mac, eu tenho que ter um plano B para continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas como eu faço atualmente. Claro que sempre tem a opção de ir para uma máquina com Windows, mas aí é aquela história de perder tempo, de curva de aprendizado de software que eu já estou acostumado, que é o Final Cut Pro. Então tem aquela, né, alguns softwares que eu vou perder, que eu já utilizo faz tempo, então sempre tem que pesar isso e muitas vezes não dá para você simplesmente falar, pô, vou para o Windows e acabou, tá? E aí hoje eu comecei a pesquisar alguns caminhos alternativos e eu vou mostrar para vocês o que eu já encontrei e o que pode ser feito no caso aí de uma emergência. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então um ponto que vale a pena a gente sempre comentar o plano, né, é manter a mesma performance, manter o mesmo desempenho que eu tenho atualmente hoje com o meu MacBook. Para que isso fosse mantido, eu teria que comprar essa máquina aqui, que seria a equivalente à minha máquina atual, 14 polegadas, 18 de RAM e 512 de armazenamento. Essa máquina, na própria Apple, claro, em importador, em outros lugares pode ser encontrada com menos, mas é uma máquina de R$ 20.700 à vista. Gente, é um preço proibitivo. Eu sempre gosto de olhar em lojas pelo seguinte, gente, se precisar fazer uma viagem a trabalho, você não vai com uma máquina, porque você sempre vai correr o risco de, na volta, ser parado na alfândega e ter que pagar imposto em cima de uma coisa que você já tem. Então eu sempre procuro andar na linha nesse ponto, porque quem viaja sabe que é necessário, não tem muito o que fazer, então eu ando com os equipamentos com nota fiscal, não sei que não dê para andar, né? Entendeu? Então eu cheguei a comprar já em algumas ocasiões de importadores, e aí, gente, você não viaja, ponto. É isso. Tenho a nota fiscal, tudo bonitinho, mas não é um recibo de venda, né? Então é meio complicado isso, né? A gente não sabe como é que foi o recolhimento dos impostos aí, então na dúvida eu procuro sempre comprar com nota fiscal, tudo bonitinho, mas aí você paga mais caro, tá? Então a máquina de quase 21 mil reais, hoje eu acho que é proibitivo, é muito complicado. É certo que o Mac, quem tem sabe que o Mac se paga em trabalho em pouco tempo, mas mesmo assim são 21 mil reais, é muito dinheiro, tá? Aqui, a segunda alternativa para ter uma máquina semelhante à que eu tenho, claro que eu teria algumas perda na tela, não teria uma tela de 120 Hz, perda nas portas disponíveis, né? Eu teria duas portas Thunderbolt 4, USB 4, não teria ali HDMI, independente de usar ou não, né? Não teria HDMI, não teria o leitor de cartão, então seriam algumas perdas que, assim, é uma máquina que ela é inferior, não tem jeito, mas assim, ainda assim, no oficial seria uma máquina de 15 mil reais, 14.800, tá? Então aqui já reduzimos de 21 para 15. Então, assim, são 6 mil reais. É uma diferença muito significativa. Você compra hoje um celular top de linha por esse preço, que não seja lançamento, óbvio, mas você compra um celular top de linha ou guarda o dinheiro para outra coisa. Então, hoje, possivelmente, a minha escolha seria um MacBook Air, mesmo que eu estivesse dando um passo para trás em vários pontos, eu estaria com uma máquina com chip M3 e manteria os 16 de RAM, então assim, não estaria perdendo tanto assim. Claro que eu sairia hoje eu tenho 10 núcleos de CPU, eu acho que, se eu não estou enganado, a minha máquina tem 12 de GPU, não, acho que são 10 e 12.
Teria uma queda, mas não seria tão absurda e pela diferença de preço, acho que essa máquina valeria a pena. E aí, claro, a turma de importação pegaria aqui essa máquina por 14 mil reais. Aí a mesma máquina que está 21 na Apple está 14 no importador. Mas aí 14 por 14, gente, eu não sei, para quem viaja, para quem tem essa necessidade, que eu acho que é importante, de ter a nota fiscal, ter tudo bonitinho aí para viajar em paz, eu ainda acho que esse Air aqui seria a melhor opção, porque é o mesmo preço do Pro, só que aí com nota fiscal, e se você for em outros lojistas com nota fiscal, não importador, você vai encontrar por um pouco menos do que esses 14, ó. À vista são 14.800, 15 mil reais. Então, pensa que aqui, ó, aqui tá 14 e aqui tá 14.849. Seria 849 de diferença. Então, para ter o negócio bonitinho, com nota fiscal para viajar em paz, hoje, para minha necessidade, eu pegaria essa máquina. Tá? Uma outra alternativa, qual seria? O iPad, tá? O iPad seria uma alternativa, mas com grandes perdas, tá? Com muitas perdas, diga-se de passagem, mas aí poderia pegar o de 14 polegadas aqui. O Pro eu acho que não vale a pena, a partir de 15 mil. O Air de 13 polegadas por 9,5 é um negócio que pode ser interessante, tá? Pode ser interessante. E o de 11 polegadas, o Air de 11 também, só que aí eu acho que para trabalhar fica difícil. Para ter como uma máquina de apoio, uma máquina auxiliar, eu acho legal, mas como máquina principal eu acho bem complicado, tá? Então eu acho que teria esta possibilidade aqui, tá? Vamos dar uma olhada, vamos montar essa máquina para ver em 13 polegadas, para ver como é que ela ficaria, tá? Eu acho que 256 é o mínimo, tá? Não dá para pegar menos que isso, somente Wi-Fi, sem Apple Pencil, sem teclado, isso tudo a gente faz no paralelo, e aí a máquina ficaria ainda assim R$ 9.600, tá? É um preço, é a opção mais em conta, isso pegando direto da Apple. Se pegar de outro lojista, mas com nota fiscal, vai ter um pouquinho a menos do que isso. Não estou falando de importador, estou falando para ter nota fiscal, para viajar em paz, tá? Mas aí você pode tirar 1.000, talvez 1.500 desse preço, e aí se torna a opção mais interessante, por mais que você tenha que arrumar teclado e mouse, e tem algumas restrições que são impostas pelo sistema iPadOS. É a opção de você continuar trabalhando, eu no caso, né, por mais um tempo tranquilo. Teria uma tela muito parecida com a minha tela de 14, com 13 polegadas, teria também um preço mais baixo de todos, né, de todos, e teria aí um equipamento que seria compatível com esse daqui, né, 12 mil reais, ainda assim é mais barato do que esse daqui, tá, que é o Air mais em conta. Então, aqui 11.200 à vista, esse Air mais em conta, que ia dar um pouquinho de trabalho para o dia a dia, mas aqui, ó, ainda mais barato. Nessa briga aqui, se bobear, eu pegaria o Air, tá? Mas se fosse o caso de gastar, o mínimo dos mínimos seria essa máquina aqui. Agora, um ponto interessante é que hoje ainda está em casa um MacBook Pro com chip M2, tá? Então, hoje ele seria a minha alternativa. Então, sei lá, morreu o MacBook Pro, eu ainda tenho como utilizar esse cara aqui como computador principal, obviamente, né, com, no mínimo, né, esse teclado e esse mouse, mas aí eu poderia utilizar teclado e mouse que eu hoje uso no meu Mac, tá, que são melhores, são teclado e mouse da Logitech, e também tem um Magic Trackpad, que é melhor, é mais fluido o uso, pelo menos para quem usa Mac, está acostumado, o uso fica mais fluido ali em gestos e tal, mas aqui eu teria condição de continuar trabalhando com os aplicativos. Primeiro ponto, né? Aqui eu tenho alternativa, eu tenho duas alternativas muito interessantes. Primeiro, o LumaFusion, tá? Que é um software que eu já uso há algum tempo em paralelo, até vou puxar ele aqui para cima, né? O LumaFusion é um software que eu já uso há algum tempo e gosto bastante, tá? E a segunda opção seria o DaVinci Resolve, tá? Então é muito interessante
poder contar com esses dois softwares que têm um nível excelente e que rodam super bem aqui, e eu estaria editando de uma forma muito semelhante que eu edito hoje no meu computador. Uma terceira vantagem aqui, que é inegável, né? Aqui eu ainda teria a possibilidade de usar o Final Cut, entendeu? Então, assim, existe uma versão do Final Cut Pro, teria que pagar uma mensalidade, ok, né? Eu acho que é melhor do que ter que comprar uma máquina nova, tá? Mas, assim, eu teria condição de editar aqui sim, exatamente como eu edito hoje no Mac, com uma curva de aprendizado bem pequena, tá? Porque é tudo muito parecido e ainda teria as vantagens de poder rabiscar durante o vídeo, poder fazer alguma arte aqui, escrever alguma coisa enquanto o vídeo está passando, sabe? Teria umas possibilidades criativas diferentes com esse software. E a parte boa, ele é super integrado com a utilização com o dedo ou com a caneta e ao mesmo tempo ele pode ser utilizado com teclado e mouse como o software normal. Então é um software que está super bem preparado, ele está super otimizado para você utilizar no tablet e eu não teria qualquer problema de curva de aprendizado. Então, hoje eu realmente considero, no caso aí de uma emergência, eu considero fortemente trabalhar com o iPad. Teria algumas perdas? Teria sim, algumas perdas, é inevitável, tá? Mas hoje eu acho que bem menos do que eu já tive no passado, tá? Ó, que eu consigo editar, ó, o vídeo rodando aqui de uma forma super fluida, tá vendo, ó? Sem travar, sem nenhum problema, então realmente é muito agradável de trabalhar no tablet, e assim, algumas limitações obviamente eu teria. A parte de gerenciamento de arquivos é uma parte meio complicada ainda no iPadOS, não é a melhor do mundo. Você não sabe quando termina a transferência do arquivo, por exemplo, tem umas coisas bobas que eles não consertaram ainda. Hoje, questão de imposto de renda, eu conseguiria fazer tudo por aqui, porque eu faço tudo pela internet, então não precisaria baixar nenhum programa, nada parecido. Então, ok, não teria esse problema. Então, hoje, eu não vejo grandes necessidades. Pacote Office eu posso usar, o Office da Microsoft ou o pacote que eu tenho utilizado com uma boa frequência do próprio Google, para me dar mobilidade para poder usar no Android, no iOS, no iPadOS e no Mac. Então, assim, hoje eu tenho soluções muito interessantes para utilizar esse tablet aqui, caso eu realmente precise. E, claro, é uma tela um pouco menor, talvez eu até compraria, né? Poderia colocar na lista, comprar uma tela secundária, né? Portátil de preferência, para poder colocar junto, um pouquinho maior, né? E aumentar um pouquinho mais a produtividade, mas o fato é que dá para trabalhar sim com esse cara, pelo menos para o meu padrão de trabalho, que basicamente é edição de vídeo e internet. Então, quando eu não estou editando vídeo, eu estou no Chrome ou no Safari. Então, eu acho que dá para trabalhar de uma forma super tranquila, rodando tudo pela internet. A gente não tem motivos para não conseguir trabalhar numa telinha como essa. Então, gente, é isso. Hoje eu procuro sempre ter essas opções e ficar sempre familiarizado com as opções de trabalho em outras plataformas, né? Seja no iPadOS ou até no modo DeX do Galaxy S24 Ultra. Caso seja necessário, hoje eu consigo trabalhar em qualquer um desses sistemas de uma forma super tranquila. LumaFusion também roda no Android, então daria para editar meus vídeos. É claro, é um LumaFusion um pouco mais limitado do que o do iOS, mas eu poderia sim trabalhar nele, se fosse necessário, com um SSD para poder transferir arquivos da câmera e tudo mais, ou um leitor de cartão externo que também tenho. Então, assim, dá para me virar e eu gosto de manter essas opções, porque é aquela história, né? Amanhã eu posso, de repente, viajar e não levar um computador. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que estar familiarizado com o tablet, com o modo DeX, com trabalho no próprio celular, no Galaxy Fold, Z Fold 5. Eu tenho que
conseguir trabalhar com outras opções para não ficar na mão. Seja um caso de viagem ou seja um caso, sei lá, queimou o MacBook Pro, morreu, por qualquer motivo, eu tenho como continuar trabalhando e não tenho que sair correndo para comprar alguma coisa e gastar um dinheirão, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.